Olá, gente. E aí, tudo bem? Esse papo de hoje, hein? Vai ser muito legal. Sabe o que que é? Mentoria de mulheres. A gente vai falar com uma psicóloga que vai falar sobre uma coisa que eu acho maravilhosa, que é a constelação familiar. Quem já fez constelação familiar sabe como isso é assim enriquecedor e como isso nos abre os olhos para tantas, vamos dizer assim, acontecimentos e situações familiares. Eu estou vendo que já entrou aqui Alice Fonseca, Cláudio Pereira, meu marido, Jaqueline Demeson, Gilda Vieira, Lu Barros Mendes, Denise Mourão. Tem entrado assim bastante gente para ver isso, Paulo Hernandes. É um assunto que eu acho que interessa muito para a gente poder aprender melhor e conviver melhor, especialmente nesse momento agora, que está todo mundo mais assim no isolamento, confinado, vivendo intensamente essa vida familiar. E nesse momento muitas coisas podem aparecer. E a Ana Patrícia Chagas, que é a nossa entrevistada de hoje, vai poder nos mostrar exatamente como é que a gente pode fazer e o que a gente deve fazer com relação à constelação familiar. Então eu vou aqui abrir para chamar a Ana Patrícia Chagas, que já está aqui. Estou vendo também que a Cristina Sauer está aí, Tereza Sperman, gente muito bacana, Antônio Augusto Williamson. Estamos aguardando aqui a Ana Patrícia entrar. E eu tenho certeza que vai ser assim, uma live assim, muito interessante para a gente entender as relações familiares. Estou esperando aqui, está chamando, dizendo que está adicionar. Dando. Cleide Silva. Olá, Oi, Ana Márcia. Patrícia. Tudo Prazer estar bem? com você, tudo bem? Prazer enorme meu, uma alegria estar aqui com você, viu? Olha, estou achando o máximo. Você sabe que eu adoro esses assuntos, né? Eu acho que essa questão toda da gente poder trazer para as mulheres, né? E para os homens, vamos dizer assim, esse ambiente familiar que é tão importante para a gente poder entender a estrutura familiar, né? E o que Sim. acontece dentro dessa estrutura e por que acontece, né, Ana Patrícia? Por que Especialmente tanta nesse coisa? momento, né, Márcia? Nesse momento de quarentena, que tá todo mundo mais em casa, apesar de que o lockdown não tá mais acontecendo daquela maneira como a gente imaginou, mas as pessoas estão convivendo muito mais nesse momento, trabalhando home office, né? Então, novos conflitos estão surgindo, né? Pois é. E aí eu estava falando como é importante. Eu já fiz constelação familiar há Você já alguns anos. fez? Que Já legal. fiz. Achei muito bacana. Fiz com os bonecos. Fiz com Sei, os individual. bonecos. Fiz com Aham. individual. E eu queria muito que você explicasse o porquê que a constelação familiar é tão importante para a gente compreender essa estrutura, Ana Patrícia. A constelação familiar, Márcia, eu acho que é uma ferramenta assim do novo tempo, sabe? Porque ela não depende unicamente de ter um terapeuta e da interpretação que um terapeuta dá para as nossas questões, sabe? Ela é uma possibilidade que qualquer um de nós tem de repente, através de um ritual, que eu vou explicar melhor, né, para quem nunca viu, então, através dessa ferramenta, a gente sentir e até receber algumas informações diretamente, assim, no campo, no nosso campo familiar. Eu falo que cada um de nós tem, a gente carrega, assim, um campo que é um Wi-Fi familiar, assim, né? Onde a gente É consegue, verdade. né? É verdade. Literalmente, sem fio, né? Literalmente, sem fio. Né? E a gente consegue receber, se dar conta de que a nossa alma é coletiva. A gente pensa que não, mas a nossa alma é coletiva. Então a gente tem na nossa alma, no nosso comportamento, na nossa forma de pensar a vida, a gente acha que é só nossa, mas na verdade tem a ver com nossos pais, nossos avós, bisavós. Então a gente tem através da constelação familiar essa oportunidade de olhar para, às vezes, antigos conflitos, coisas que as pessoas estão sofrendo há anos e anos e não acham uma solução. De repente, elas percebem a mesma situação num nível mais profundo, né? É mais ou menos Eu por acho. aí. Diga. Não, mas você sabe, Ana, pessoas que já fizeram, que eu também conheço a constelação familiar, sempre me falam que é impressionante quando porque você faz uma espécie assim, de ritual que você falou, né? Que você bota as pessoas importantes da família, né? Isso, E que são isso, escolhidas aleatoriamente dentro isso. daquele grupo que está reunido ali que ninguém se conhece. Me corrija se eu Exatamente. estiver errada. Ninguém se Exatamente. conhece e as pessoas acabam assumindo papéis da própria família, da pessoa que está fazendo a constelação familiar. É uma coisa do clã. Eu queria que você explicasse essa questão do clã também.
Então, eu tenho até medo de usar a palavra ritual, que as pessoas podem achar que é uma coisa religiosa e não Ah, é, é, mas não né? tem nada a ver com Não tem isso. nada disso, né? É uma É coisa lógico. terapêutica. É Terapêutico, assim, claro. para quem tá escutando a gente entender direitinho, né? Vamos imaginar que Uhum, eu sou a consteladora e a Márcia quer trabalhar uma questão, sei lá, uma questão com a avó dela, com a mãe dela, com qualquer pessoa da família dela. E daí ela chega e fala: Ah, Ana, eu tenho um conflito com a minha mãe, eu quero trabalhar isso. Aí a gente está num grupo, isso quando ela acontece presencialmente, né? Também pode ser uhum. online, que é de outro jeito, mas presencialmente em grupo, num workshop, né? Aí tem um grupo de pessoas que não conhecem a Márcia, podem conhecer a Márcia das mídias, da TV, né? Mas não a história da Márcia, a família da Márcia, né? A privacidade dela. E aí a gente chama algumas pessoas que nunca a viram antes pessoalmente, que não sabem nada da história que ela está trazendo, e coloca uma representante para ela, uma para a mãe, uma para a avó, para quem sejam as pessoas que estão envolvidas naquela questão emocional que ela trouxe. E o que é meio mágico, assim, entre aspas, que não é mágico, mas o que fascina muitas pessoas, é que, de repente, a pessoa que está representando a mãe da Márcia assume uma postura igual à da mãe dela, ou chora, ou tem um comportamento emocional que para ela é muito familiar, que a pessoa não sabe, mas para ela fala: é minha mãe era assim. Então, existe uma troca, né, de informações, porque o nosso campo familiar é um campo de informações, nada mais, nada menos do que isso. Eu falo que é um campo informacional. Hoje, através da física quântica, é mais fácil da gente entender isso, né? A gente sabe que a gente está conversando aqui e essa transmissão de imagem, de som, de tudo se dá de uma forma, aspas, invisível, né? A gente Exatamente. recebe num aparelhinho na nossa mão, toda hora a gente está recebendo informação, Exato. né? E existem também informações emocionais da nossa família, existem informações sobre traumas que aconteceram lá atrás, sobre dificuldades e comportamentos, amores e desamores, que a gente também recebe junto com o nosso DNA. Isso hoje a gente pode estudar através da epigenética. Então vai ficando mais fácil de compreender que, na verdade, a gente é mais do que a gente pensa que é. A gente não é só o indivíduo, né? Nossa alma é coletiva e a gente recebe influências hoje, aqui e agora, das pessoas que vieram antes de nós, da nossa família, né? É isso que eu acho muito interessante, que você falou, inclusive, das pessoas assumirem atitudes emocionais das pessoas, vamos supor, parentes que a gente está tentando trabalhar, porque de relatos que eu já ouvi, a pessoa assume não só a maneira emocional de ser, mas a postura física, muitas Física. vezes. Isso Física. é que é muito chocante a gente entender que a pessoa consegue captar e fisicamente se contrair, se usar um trejeito. Isso. Como é que isso eu também eu te confesso que é uma coisa que me impacta bastante, que eu gostaria de entender melhor. Sabia, Ana Patrícia? Eu não sei te falar o porquê, sabe? Se a gente entrar nesse campo do porquê, a gente não tem hoje. A Uhum. gente tem uma amostragem gigantesca das constelações, porque são mais de 50 anos, são mais de 5 décadas, são dezenas e dezenas de países no mundo. Então, são milhões de pessoas que passaram pelas constelações e que foram beneficiadas. Então, a amostragem é gigantesca. Mas a gente não tem pesquisa suficiente para explicar esse fenômeno. Mas o fato é que todo mundo que já fez uma constelação fica abismado com isso. Quando eu fiz a primeira, uma das primeiras, eu gosto de fazer yoga, faço yoga desde novinha. Então, como eu já fiz muito, tem alguns asanas, algumas posições de yoga que eu faço sozinha de manhã para dar uma alongada na minha coluna antes de meditar. Eu medito há Certo. 30 anos. E tem uma específica que não é muito fácil para quem é iniciante, mas que eu gosto. Então, eu sempre faço. Quando eu fui fazer uma constelação, era até um homem que estava me representando. E ele fez a postura de yoga que eu fazia todo dia de manhã com a maior dificuldade, que eu via que para ele não estava Não me fácil. diga, jura? Eu fiquei assim, a minha boca caiu. Eu falei: ah, não é possível. Não, não é possível. É Sou eu faço isso. Mas o que que acontece? É É. muito louco, né? Mas o que que É acontece? O muito nosso corpo incrível físico isso. é incrível e é intenso, né? É intenso, assim, as Uhum. pessoas ficam, uau, né? Mas o nosso corpo físico, na verdade, no campo das constelações, eles manifestam as emoções e aquilo que eu vou chamar aqui de movimentos de alma. Eu digo, Márcia, que tem dois níveis de realidade. Um é esse que nós estamos conversando, né? Que a gente pode falar a Uhum. nossa idade, profissão, sei lá, se a gente já foi casada, se não é casada, se tem filho, se não tem. As coisas concretas da nossa personalidade ou do nosso ego, que já é um conceito bem confundido aí. É. E tem um outro nível de realidade que a gente acessa pouco
mas que nos afeta, que é um nível mais profundo, que é um movimento de alma. Por exemplo, às vezes uma mulher chega para mim e fala, Ana, eu quero trabalhar uma questão com meu marido, tá? E aí a gente coloca uma representante para ela, ah, o meu marido não olha para mim, não me escuta, que é uma queixa feminina comum, ele não me escuta, ele não tá disponível, ele só quer trabalhar, parará, parará. E aí coloca uma representante para ela e coloca uma representante para ele. Quando tem homens no grupo, eu ponho um homem, quando não tem nenhum problema, eu coloco outra mulher. E aí, de repente, a gente percebe que a representante dela vira de costa para ele. Na verdade, quem não está disponível é ela. E às vezes ela está olhando para um amor lá do passado, que ela ficou presa, sabe? E que ela acha. E não aquele homem ali. E Exatamente. não o homem que ela tem agora, né? O marido que ela tem agora. Exatamente. Ela acha que aqueles pensamentos sobre o passado, aquele sentimento que ela sempre volta, aquela saudade de sempre que ela já conhece, não afeta a relação dela aqui. Mas às vezes ela está olhando para lá, ela está indisponível para viver agora essa relação entre eles, que pode ser o marido dela, por exemplo, né? E então isso é um movimento de alma que parece muito sutil, mas que na verdade impacta muito a nossa vida. E quando uma mulher, por exemplo, olha isso, ela fala: caramba, Ana, não é com ele, é comigo. É verdade, eu tenho um fulano. É uma descoberta, né? Uma grande revelação, uma grande. E aí as pessoas podem fazer algo com isso, né? Que é um outro caminho. Mas a constelação é como se fosse um raio-x da alma, sabe? Ela faz um diagnóstico do que está acontecendo na sua vida naquele momento. E isso pode ser feito, né, Ana Patrícia, com relação a filhos, né? Sim. Você falou descendentes e ascendentes, né? A gente pode trabalhar isso em termos de, vamos dizer, família mesmo, né? Da onde a gente veio e para onde a gente está indo. Porque é muito importante a gente saber essa dinâmica. Os filhos a gente pode, porque é uma pergunta comum, sabe, Márcia? As pessoas me perguntam: Ana, eu posso constelar meu filho? Meu filho tá mexendo com droga, o meu filho tá sofrendo porque não consegue emprego, tá paralisado na vida, como é que eu faço para ajudá-lo? Enquanto o filho é menor de idade, vive com a mãe custeia a vida dele, etc., a gente pode até constelar, não exatamente para ele, mas a gente pode constelar a relação da mãe com ele, de que forma que essa relação pode ajudá-lo, impactá-lo, a dificuldade que a mãe está tendo de lidar com ele. Agora, depois que é adulto, não. Aí o filho precisa vir pedir ajuda. Precisa estar querendo fazer, né? Exato. Não dá pra gente entrar no campo de uma pessoa que não me pediu ajuda, né? Eu não faço isso hipótese alguma. Né? Eu acho interessante você usar essa expressão entrar no campo. No campo é o campo energético de cada pessoa, só para a gente pode falar assim, é o campo familiar, tá? É o campo familiar. Mas a gente pode falar energético. É um campo morfogenético, na verdade. É um campo de informações que molda os nossos comportamentos. E essas informações é o que a gente recebe junto com o DNA sobre o comportamento e as histórias de vida das pessoas que vieram antes. Uma ideia que eu dou, Márcia, que eu acho que ajuda as pessoas a entenderem, eu falo assim, a gente é como se nós fôssemos atores e nós estreássemos uma peça que já está em andamento. Então, alguém escreveu aquela peça, que a gente não sabe quem é. O roteiro já existe. O roteiro já existe. Já existe. As pessoas já sofreram, já casaram, descasaram, choraram, se alegraram, tiveram filhos, muitas coisas aconteceram. E você entra num ato, numa peça, você estreia em pleno andamento. Então, quando a gente nasce numa família, os enredos e os dramas familiares, eles já estão acontecendo, né? Não começa a partir de você. Então, quando a gente entende isso, aí a gente começa a compreender. Então quando eu pisei em cena e olharam para mim, já estavam esperando algo que tinha a ver com o que aconteceu antes. Então eu entrei e alguém estava chorando e sofrendo, alguém estava deprimido, alguém tinha perdido a mãe, alguém tinha se separado, alguém tinha sido traído. Muitas coisas aconteceram aos nossos pais. E eles tiveram que lidar com tudo isso ao mesmo tempo que nos tinham, né? Então eu falo, a vida não dá um pause para uma mãe ser mãe, né? Nem para um pai ser pai. Lógico. Eles têm que lidar com as dores, com que eles estiverem enfrentando na vida, ao mesmo tempo que lidam com a maternidade e com a paternidade, com pessoas comuns que são, né?
E trazem dentro de si, cada um deles, a carga genética, vamos dizer assim, de cada família, né? Então, Exatamente. uma das coisas que eu achei muito bonito também na constelação, que tem um lado de uma reverência ao antepassado, uma coisa do respeito a quem já passou por aqui. Eu queria que você falasse também sobre isso. Eu também acho bem bonito isso, Márcia. Não é uma coisa assim de religiosa, de culto aos Não, antepassados e nada contra isso também, tá? Mas é um entendimento de que para Márcia estar aqui hoje, muita gente teve que existir antes dela, né? Se a gente pensar quantas pessoas se casaram, não casaram, tiveram filhos na família do pai dela e na família da mãe dela, para que um dia esses dois sistemas, que devem ser muito diferentes, porque geralmente o sistema do nosso pai é totalmente diferente da nossa mãe, de todo mundo, para que esses dois sistemas se encontrassem e essa mistura, né, essa misturinha perfeita de quem é o pai da Márcia e da mãe da Márcia, de tudo que vem, desce a Márcia, com todas as características dela, com a beleza, com a capacidade de falar, com a personalidade marcante, para ela ser exatamente essa pessoa. Muita gente veio antes. Então a gente tem um entendimento de que a vida, que é esse dom maravilhoso de Deus, ela é divina e ela é passada biologicamente num fluxo de amor, num fluxo de força, de geração em geração até chegar em nós. Então a gente tem um movimento de muita gratidão por isso e de muito respeito pelo que houve antes. Porque quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente começa a fazer download, né? Dos programas que a gente faz. vai recebendo tudo, né? Tudo, vai baixando tudo, né? Recebendo todas as Vai informações, baixando. né? Da mãe, do pai, de como a mãe pensa sobre a vida, sobre dinheiro, sobre relacionamento, como que ela pensa sobre o que é ser mulher, como o pai se coloca, se o pai está presente, a relação entre eles, tudo isso a criança recebe como informação já no ventre da mãe, né? Então, nesse processo a gente entende que nós estamos vinculados aos destinos dos nossos pais, que estão vinculados aos destinos dos pais deles e assim por diante. E as pessoas falam para mim, a minha mãe, Ana, ela nunca me falou eu te amo. Daí às vezes eu falo, criatura, e a sua mãe não te amava por causa disso? Não, acho que ela amava. Ela amava do jeito que ela sabia amar. Cada um ama como pode amar, né? Mas aí eu falo, você acha que a mãe dela falava eu te amo pra ela? Ah, certamente que não, Ana. Pois é. Então, como é que ela vai falar algo que ela nem recebeu, né? É difícil, né? Exato, exato. Às vezes a gente até consegue na vida dar o que a gente não recebeu, claro. mas é um passo grande. É um passo grande, não é tão É um simples prato assim como parece. de reconhecimento, reflexão e reestruturação. É uma coisa mais profunda. Mas isso eu acho muito bonito, porque você falou assim, não é religioso, não é o ritual religioso, nada disso. Mas se a gente pensar em algumas tradições de culturas mais antigas, esse culto ao antepassado sempre existiu no respeito, porque as pessoas estavam ali por causa deles. E eu acho bonito isso da constelação familiar, que leva de volta esse respeito, esse reconhecimento dos antepassados como uma maneira de dizer, agradecer de que nós estamos aqui, né? E além de, não é religioso, mas é espiritual, né, Márcia? É isso que você está falando. Exatamente, é espiritual. Eu falo que não é religioso porque essa é uma pergunta que vem todo dia no meu direct no Instagram. Ah, as constelações são religiosas? Agora eu criei um curso introdutório para leigos em geral, e muita gente tem assistido as aulas e tem feito, a gente tem aí mais de 2.000 alunos, então melhorou. As pessoas entenderam um pouco mais, mas antes era todo dia. É religioso? É religioso? Não é religioso. Então eu tenho pessoas de todas as religiões que me seguem, que participam dos cursos, que fazem constelação, mas é espiritual, porque a vida é espiritual, né? E nesse sentido que você estava falando, além de ter a gratidão, a gente tem um reconhecimento de que tudo que nós somos, nós recebemos. Então, se a gente tem um talento para falar, você pode olhar para trás que alguém tinha um talento para falar. Se você tem um talento especial para escrever, você pode olhar para trás que alguém tinha um talento para escrever. Então, a gente não recebe só dores, dificuldades, bloqueios emocionais, a gente recebe também talentos, disponibilidades para a vida. A gente recebe muita coisa boa também da nossa família, muitos recursos, né? Olha, você está falando, eu até vou fazer aqui uma confissão. Você sabe que você falou em talento para falar e escrever? Eu me lembrei o seguinte, a minha bisavó escrevia, ela era articulista para jornal sob pseudônimo, defendia o voto feminino e defendia o divórcio.
no início do século. E a minha avó, poetisa, e declamava que era uma beleza, tinha voz de contralto. E eu cresci vendo essa minha avó declamando e fazendo saraus de poesia, de música na casa dela. Eu cresci vendo isso. Então, Então quando tá você aqui falou, você veio toda uma honrando. lembrança familiar. Então Veio tá toda você uma lembrança aqui familiar. honrando esse talento das mulheres da sua linhagem, da sua família, né, Márcia? É muito lindo. Quando as pessoas me É muito perguntam, bonito. quando as pessoas me perguntam assim, como é que a gente faz para agradecer? Eu digo, a melhor forma de agradecer aquilo que a gente recebe é fazendo algo bonito com a própria vida. É colocando isso adiante, a serviço das pessoas. Então você está honrando lindamente a sua avó e a sua bisavó. Olha, fiquei até emocionada, porque eu me lembro que quando eu comecei a escrever pela primeira vez, eu escrevia quando criança, mas depois, mais tarde, a minha avó dizia assim: já posso ir em paz, já tem alguém para seguir em frente. Que Aí ela lindo. dizia que ela era uma porta que se fechava, mas eu era uma janela que se abria. Então, e isso, minha avó era minha madrinha, então eu tinha uma conexão muito grande com ela. Que Então, você lindo. está me fazendo lembrar e até me emocionar pensando nessas coisas. E realmente, isso é uma coisa que a gente tem que valorizar, né? E tem famílias que têm mulheres muito fortes, né, Ana Sim, Patrícia? boa, Na boa. minha família, nós somos muitas mulheres sempre, poucos homens. Isso também era uma coisa que mexia um pouco com as pessoas. Mas por que tantas mulheres numa só família, né? Existe isso, né, de famílias que têm mais homens, mais mulheres, e não tem uma explicação muito lógica, né? Ou tem? Não, eu não sei, não. É, eu sei que o que eu sei são os efeitos disso, né? Que ser Os uma efeitos, mulher como que é criada, assim? uma mulher que é criada entre tantas mulheres, né? É diferente. É muito especial isso. E ao mesmo tempo é forte, porque as mulheres de vez em quando se estranham, né, Márcia? É, lógico, muita mulher junta pode dar confusão também, né? As mulheres, como os homens, como todo mundo, são luz e Claro. sombra, né? Mas as mulheres são muito fortes. As mulheres, eu falo que mulher é mundo, sabe? Mulher é mundo. E nós mulheres temos essa capacidade, né? A gente, quando se encontra, eu estou falando de um encontro heterossexual, mas eu quero que todas as pessoas que estão nos escutando se sintam incluídas. Porque essa Claro. dinâmica do feminino e do masculino, ela se recria nas relações homoafetivas. Mesmo quando são dois Sim, porque homens, cada quando um são duas mulheres. tem um Isso. papel ali dentro da relação, né? Elas Claro. assumem polaridades feminina e masculina, às vezes até alternam, mas assumem, né? Assim, o feminino tem essa coisa, o masculino vem com essa energia, com essa força realizadora, com esse foco e tal. E nós temos mulheres também com uma energia masculina muito alta. Mas a mulher, ela tem esse mundo, ela traz o mundo ao redor do masculino, sabe? Que são os filhos, que é a casa, que são as coisas ao redor. É muito forte isso, é muito bonito isso. Eu tenho E tem trabalhado com milhares de mulheres, sabe, Márcia? Assim, eu nunca me canso de ouvir as mulheres. Acho que nunca vou me cansar de ouvir as mulheres. E muitas de ver tanta histórias fragilidade, fantásticas. histórias incríveis, histórias incríveis. De ver a fragilidade das mulheres e como nós hoje temos dificuldade, né, de nos fragilizar, como isso é uma questão também para as mulheres de hoje. Uhum. E ver a força das mulheres, né? Eu sou encantada por isso. Eu também sou, sabia? E eu acho que esse movimento de sororidade, que agora está na moda, junto com empoderamento, né? É uma coisa muito fascinante para nós mulheres, né? Eu sempre gostei muito, sabe, de trabalhar com mulheres. A minha equipe sempre tem muita mulher trabalhando. Eu Que gosto legal dessa também. troca que a gente tem, né? Eu acho que a gente tem uma troca muito importante. Eu tive sempre um diretor, meu amigo e tal, mas sempre muita mulher trabalhando junto. Eu acho que a gente tem uma capacidade criativa muito grande. Mas tem gente aqui até perguntando, aqui teve uma pessoa que perguntou assim, vem cá, e quem é criada com muitos homens? Como é que fica? Teve uma pessoa aqui. É outro mundo, é outro mundo. É outro Aprende a mundo. lidar com o mundo masculino, tirar de letra isso, porque vai ter que se virar no mundo masculino. É, o interessante é vocês observarem, o que eu quero, o que importa é vocês fazerem uma ponte. Ah, então eu sou assim, porque eu estava no meio de muitos homens, então eu tive que mostrar minha força, que brigar pelo meu lugar, né? Entre muitas mulheres, eu me sentia a queridinha de todas, ou não, eu me senti excluída em algum momento, ou era assim, era assado. Como é que é a família de cada um de vocês? E você começar a fazer essa ponte, perceber que a gente não é como é, porque eu nasci assim, eu sou assim. A gente é fruto do nosso sistema familiar, a gente é fruto das coisas que a gente ouviu quando a gente era criança, que a gente observou,
né? A gente observava a nossa mãe, como é que ela lidava com o corpo dela, como é que ela lidava com o dinheiro, com o relacionamento, com a vida, com o trabalho. A gente observava as outras mulheres da família. Então, eu falo que a identidade feminina é uma identidade coletiva, né? Ela é construída com muitas mãos, de muitas mulheres que passaram pela nossa história, né? Então, a gente vai fazendo essa ponte, observando. Eu acho isso tão bonito. É como se estivesse fazendo uma teia, né? A gente vai Isso. tecendo uma teia onde a gente vai se desenvolvendo, né, Ana Patrícia? Isso, Agora, eu exatamente. também gostaria de conversar com você. Você falou aqui presencialmente, né? Que a pessoa vai, encontra as outras pessoas que não conhece, que essas pessoas estão colocadas e vão sendo os personagens da nossa família. E quando não é assim, quando, por exemplo, eu fiz com bonecos, o que acontece? Por que com bonecos também dá certo? Também dá certo. Na verdade, Márcia, vou ser bem franca, com qualquer coisa dá certo. É ótimo. Se for uma boa consteladora, um bom constelador, você pode botar até papelzinho, qualquer coisa para representar as pessoas, entende? Mas existem várias técnicas. A de bonequinhos é clássica. Eu até vou ver se os meus estão aqui para mostrar, porque pode ser que sua audiência aí não tenha visto ainda. A Uhum. gente usa os bonequinhos que são os Playmobils, né? Playmobil, exatamente. É. Só que é um Playmobil específico de constelação, né? Que não tem desenho, não tem nada, né? A gente compra ele especificamente de constelação. Esse aqui é lá da Alemanha. Mas é um Playmobil. Porque, tá vendo? Ó, esse aqui com sainha é mulher, sem sainha é homem. E aí a gente vai pondo a mãe, o pai, tem criança, porque o Playmobil senta, levanta o bracinho, abraça, né? Vira a cabecinha, ele é articulado. Então ele é bom para representar. Mas eu, Ana, por exemplo, eu atendo pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, online, e às vezes eu faço outras técnicas, né? Também existem outras maneiras de fazer, mas funciona do mesmo jeito, né? Seja com âncora de solo, mas aí entra numa parte muito técnica, assim, que eu ensino para os meus alunos que fazem formação de constelação comigo. Sei. Mas Mas você é sabe que eu isso. li, eu tava lendo que tem até constelação na água. Então, agora tem, né? Agora tem com cavalos, tem na água. Eu pessoalmente, Ah, eu fui professora universitária, sabe, Márcia? Então, eu tenho uns certos rigores, assim, com as técnicas. Eu acho que todo ser humano, a gente acaba sintetizando todos os nossos aprendizados, isso é muito benéfico, mas eu tenho um certo respeito pelas técnicas, assim. Eu não misturo muito, não, sabe? uhum, Eu uhum. faço uma constelação muito parecida com a que o Bert Hellinger fazia, porque o meu primeiro professor, eu fiz mais de uma formação, mas o meu primeiro professor era Hellinger, sabe, à risca. Então Sei. eu gosto de seguir, porque às vezes, se você mistura muito, às vezes você não faz nenhuma coisa nem outra, sabe? Então eu tenho essas. É Eu muita uso. inovação que é melhor continuar um pouco dentro desse parâmetro já conhecido, vamos dizer Mas assim, eu né? respeito. Eu acho que tem gente que faz e que se dá bem. A que eu faço é bem clássica, não tem nada esotérico, não tem nada diferente. Qualquer pessoa pode fazer, a gente pode fazer em qualquer lugar. Basta a gente abrir o campo, entre aspas, que na verdade é uma postura, né? Ah, O explica constelador. melhor isso, Ana Patrícia, Isso. como é que é essa postura? Porque tem gente aqui perguntando como é que você pode fazer isso online, e eu acho que seria interessante para isso. O campo familiar, o nosso campo familiar, ele não tem nem tempo nem espaço, né? Por exemplo, quando a gente está na rua, quando a gente entra na casa de uma pessoa pela primeira vez, você tem um sentimento sobre aquela pessoa, você tem percepções sobre aquela pessoa. Algumas bem conscientes, outras não tão conscientes. Você entrevista uma pessoa para uma vaga de emprego, por exemplo, né? A pessoa sai e você fala, não sei, esse cara não é confiável, né? É aquela Ou você fala, primeira, aquela é uma conexão pessoa que não. É. rápida, né? Muito Uhum. rápida. Tem até um trabalho do Howard Gardner, onde ele faz uma pesquisa, tem um livro dele maravilhoso que chama Inteligência Social, e ele fez uma pesquisa, por exemplo, com agentes do FBI, né? Como é que eles estão, em segundos, eles conseguem detectar um bandido, por exemplo, de uma pessoa comum, né? Como é que eles, com muito treinamento, eles vão ficando sensíveis. Então, o que eu faço, por exemplo, com meus alunos que estão fazendo formação de constelação, é ajudá-los a ampliar a percepção deles e ficarem mais sensíveis ao campo. Mas todo ser humano recebe informações. Por exemplo, estou conversando com a Márcia aqui, já tive várias informações do campo dela, né? Quando eu fui dar o exemplo dela, a primeira palavra que eu falei foi a avó, porque ela é muito Olha, conectada com a avó.
né? Muito Então, conectada assim, com a minha avó, que já faleceu há muito. muitos anos, hein? Mas Muitos anos, mas mas tá não aí, né? esqueço dela nunca. Porque ela tá em você, né? Porque as pessoas que são da nossa família, a informação sobre elas está em nós. Então, o campo familiar não depende de eu estar do lado da Márcia, ou não é isso. É um acesso que a gente faz com a mente expandida, né? Então, a gente treina ficar com a mente expandida, sem julgamento. A postura que eu falo é sem julgamento. Então, não tem julgamento para mim como consteladora. É certo, é errado, é bom, é ruim. E isso talvez seja o maior desafio para as pessoas, sabe, Márcia? Porque quando a gente entra nas histórias dos antepassados, a gente vai ver tudo. A gente vai ver morte, traição, loucura, filhos fora do casamento, tudo. Todas as famílias têm. Todas. Se você voltar 7 gerações para trás, vai ter tudo. E é Claro, imagina, normal, né? o mundo que não era o mundo, a gente tem que entender isso. Isso, exatamente. As coisas têm contextos sociais, culturais, econômicos, históricos. Então, quando a Márcia fala da avó dela falando de divórcio no início do século, pode parecer uma coisa simples hoje, mas lá, Não, uau, é uma mulher dificílima. completamente revolucionária, entende? Uma mulher à Escrevia frente do sob, tempo. tinha que escrever sob pseudônimo, porque não podia usar o nome dela nem Para se ser mulher proteger. escrevendo isso. Não é? Então, quando a gente começa a entender essas coisas, a colocar uma moldura, né, do contexto em que as pessoas viviam, vai ficando mais fácil da gente soltar julgamentos. Porque tem alguns destinos, né, violências, assassinatos, abusos, são coisas muito difíceis de se lidar. E talvez seja o lugar de dor onde as pessoas mais precisam de ajuda, Márcia, sabe? Claro. Então, se eu tenho um trabalho a fazer com as pessoas que querem aprender essa postura do constelador, é ajudar a pessoa a soltar seus julgamentos. Soltar seus julgamentos. Então, a postura é uma postura de mente expandida, é uma postura de não julgamento, é uma postura de não conhecimento. Então, quanto menos conhecimento você tiver sobre a história da pessoa, mais fácil é para você ajudá-la. Porque você não fica preso nas histórias que ela conta, Uhum. entende? Porque a Agora, gente Ana precisa Patrícia, tirar. Pode falar. não, desculpa, não, porque eu fico imaginando que você deve ver dramas se desenrolarem na sua frente, Muitos, né? muitos. As pessoas devem, às vezes, reconhecer o drama, mas muitas vezes não tinham ideia do que poderia ter sido aquela família para trás. E aí, se a pessoa, como é que a pessoa tem, como é que é essa absorção disso? E você, como consteladora, como é que você tem que agir? Essa pergunta é muito importante, Márcia. Eu te agradeço por você me dar a oportunidade de falar algo que é muito importante. A constelação familiar, ela é muito impactante, muito disruptiva, sabe? Então, eu faço uma analogia que ela é uma cirurgia psíquica. Então, por exemplo, se você estiver gripada e você precisa tirar sua vesícula, você não vai tirar a vesícula quando você está gripada, certo? Claro. Então, eu não recomendo constelação familiar quando a pessoa está desorganizada internamente, psiquicamente desorganizada, está tomando um monte de remédios psiquiátricos, está em surto, acabou de perder uma pessoa que ela amava muito, ela está naquele transe do luto, que a pessoa está fora dela. Então, nesses momentos, eu não recomendo. Porque justamente podem emergir histórias muito fortes e é muito impactante, né? No momento em que a pessoa faz a constelação, tem algumas pessoas ficam meio atordoadas até, assim, meio uau, né? Meio tontas, assim, não tonta, mas assim, com muita informação. Mas isso se acalma, isso se decanta e tem efeitos colaterais, assim como uma cirurgia, né? Às vezes a pessoa fica triste no dia seguinte, fica meio deprimida, ou ela quer chorar, ou às vezes ela fica meio brava, entra em contato com alguma raiva, com uma emoção que ficou encapsulada lá no passado, que ela não tinha mais consciência. Mas isso é bom. É ruim, mas é ruim, mas é bom. É Porque porque é a como se pessoa fosse uma bota para fora, homeopatia. né? A pessoa Você põe tira pra tudo. fora e além de pôr pra fora, isso te move, sabe? Aquilo te move numa outra direção. E é isso que faz as pessoas terem curas incríveis, terem mudanças tão fortes de comportamento, de entendimento depois de uma constelação. Mas a constelação não é mágica, né? Não é mágica. Claro. Por isso que, respondendo sua pergunta, eu, Ana, faço atendimentos online que eu faço hoje, né? Eu faço pelo menos 3. Porque como Hum. agora, por causa da internet, muita gente me conhece, né, por aqui e tal, e fica sabendo da constelação, e quer constelar, eu faço um primeiro atendimento, uma primeira escuta da pessoa, depois eu faço a constelação e eu faço um pós-constelação.
que é para ajudar a pessoa a elaborar aquilo que apareceu, que emergiu, para ver como é que ela tá, para cuidar um pouco da pessoa, sabe? E você Então é isso. depois, Ana Patrícia, você depois recebe assim as informações do que aquilo transformou na vida da pessoa? Elas voltam para você? Algumas vezes sim, outras não, porque é muita gente, né? Eu atendi um rapaz do Rio de Janeiro há uns 2 meses e meio atrás. A gente fez uma constelação forte com o pai dele. Eu não o conhecia. Foi a primeira vez que ele me procurou, mas ele já tinha feito muita terapia, era um cara muito terapeutizado, assim. Então tá, e ele queria muito fazer naquele dia, então vamos fazer. Ele me contou toda a história, a gente fez uma constelação muito forte, terminou e eu falei, eu sempre deixo aberto, se você quiser você me procura, né? Você marca a mesma sessão pra gente conversar e tal. E ele sumiu. E aí quando foi há um mês atrás, ele me contactou e queria fazer um processo de coaching, que eu tenho um processo, sabe? Pra quem quer ir mais fundo e tal. Aí eu falei, nossa, deve ter sido bom, né? Porque a gente voltou para fazer um processo inteiro, Claro. né? Ele falou, Ana, eu vou te contar uma coisa. Eu nunca conversei com meu pai mais do que 15 minutos. O pai dele tem uma questão, um transtorno bipolar. E meu pai sempre sai andando, sempre se desconecta e tal. Depois daquela constelação, meu pai foi na minha casa às 5 da tarde e conversou comigo até meia-noite. Foi a primeira Olha grande que conversa coisa, da hein? nossa vida. Ele me falou isso, Olha que sabe? coisa fantástica isso, hein? É Isso lindo, aí né? isso eu acredito que para você como terapeuta deve dar assim uma Uma sensação alegria de enorme. uma alegria, uma retribuição enorme, né? E eu fico Enorme. pensando também, Ana Patrícia, que nesse momento de isolamento, que as pessoas tiveram que ficar confinadas com as suas famílias, né? Isso deve ter sido assim meio caótico dentro de algumas famílias. Você teve assim muita gente que procurou neste momento por causa do isolamento? Muita. Muita gente. Muitas mulheres pedindo ajuda, muitas. Eu nem dou conta de atender todo mundo que me procura. Agora eu tô até formando um time sistêmico aí, tô formando outros terapeutas para tô ensinando tudo que eu sei, Márcia, para ter outras pessoas para darem conta dessa demanda, sabe? É assim, quando a gente está trabalhando naquela vida de antes, porque eu falo que essa vida nunca mais vai voltar, nós não seremos os mesmos depois da Não dá para ser quarentena, igual, né, Ana? Não nunca dá. mais. A gente nem vai olhar para as coisas do mesmo jeito, né? Mas naquela vida de antes, era mais fácil as pessoas permanecerem desconectadas. Porque, eu saio de manhã, o marido sai de manhã, leva o filho na Claro. escola, volta, vai, almoça, sai, vem. É um movimento tão grande, né? Que as coisas que estavam ruins poderiam ser enfiadas embaixo do tapete, ou podia empurrar Uhum. com a barriga com mais facilidade. Mas quando os dois estão em casa, por exemplo, em home office, aí as pessoas são jogadas para lidar com aquilo, para olhar para aquilo, né? O confinamento, a quarentena, é uma experiência de morte e renascimento muito profunda, muito, mas num nível que as pessoas ainda não se deram conta. Então, tem uma identidade que morreu, tem uma vida que morreu e tem uma vida nova nascendo, com muitas possibilidades também, né? Muitas oportunidades. Então, é um momento de muita cura, mas também é um momento, para algumas pessoas, de emergir também o pior delas, né? Ontem eu recebi uma mensagem de um homem que falou assim para mim: é raro eu receber mensagens de homens. Pois é, ia te perguntar isso, se os homens procuram ou se são mais as mulheres. Procuram. Agora um pouco mais, e os maridos que as mulheres trazem. Mas eu atendo muito mais mulheres, 80% mulheres, mais até. Mas ontem um homem mandou uma mensagem no Instagram falando: eu sei que o seu foco são mulheres, mas eu quero te dizer que se não fosse o seu vídeo, eu hoje estava solteiro. Eu fiquei bem Olha, curiosa, né? Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu tô num momento dificílimo com a minha mulher em casa e ontem eu tava no limite. E aí eu escutei um vídeo seu. Você falou com tanta tranquilidade, com tanta firmeza, que eu saí e fui para casa e escolhi as palavras certas para conversar com ela. Achei tão lindo, Márcia. Fiquei tão emocionada. E falei, uau, então as pessoas, no fundo, eu estou trabalhando muito mais nessa quarentena, muito mais. Mas, no imagino. fundo, as pessoas às vezes só precisam acreditar que é possível. Elas precisam olhar de longe e dizer, não, é só um conflito, é só um momento difícil, vai passar. Eu posso atravessar isso. Quando elas querem, quando elas amam, quando elas querem investir energia naquela relação. Porque muita gente se separou agora, né? Ou É. está em processo de separação.
Eu entendo que algumas coisas também talvez já tivessem acabado. E as pessoas estavam empurrando com a barriga. E aí também fica muito difícil. Mas quando as pessoas querem, quando elas amam, quando elas têm energia, às vezes elas só precisam acreditar que vale a pena. Não, eu posso falar de outro jeito, eu posso fazer diferente, a gente pode reconstruir isso aqui, né? Isso é maravilhoso. E isso é o que me move a levantar a cama todo dia, né? É, mas olha que trabalho lindo, né, Ana Patrícia? Porque É uma eu fico benção. imaginando. É, você fala com uma alegria também do que você faz, né? E você realmente traz essa energia também. É, eu acho que o momento dessa questão que você falou do confinamento, as pessoas muito juntas, e é realmente, a gente falou em ritual, mas é um rito de passagem que a gente está vivendo, né? A gente está no rito de passagem, né? Mesmo quem não perdeu, que não separou, que não teve uma doença grave na família, todo mundo está num rito de passagem. Uns mais, outros menos. Mas essa reflexão vale para todo mundo. Eu acredito nisso. E é Tem uma difícil mesmo. terapeuta, tem uma Fala. terapeuta da Unipaz que se chama Lídia Rebouças, que é uma mulher maravilhosa, foi muito importante na minha vida. Eu passei muitos anos dentro da Unipaz, é um pouco a minha casa, não sei se você conhece, a Universidade Internacional da Paz. E ela falou uma coisa muito bonita numa live uns dias atrás, um mês atrás, eu acho. Ela falou: nós estamos como lagartas, né? Nós estamos guardadas nessa fase da transição para soltar voo, para virarmos borboleta no final desse processo, que é essa metáfora da transformação que você está falando. É, eu acho que tem esse lado muito lindo, né? As pessoas estão mudando de vida, mesmo as pessoas que continuaram com seus parceiros ou parceiras, Sim, elas querem uma mudança de vida, porque o home office veio para ficar. Muitas pessoas querem ir para fora dos grandes centros, né? Houve uma mudança física também para as pessoas. E eu essa mudei de casa, adequação Márcia. né? Eu Você mudou mudei de de casa casa? durante a quarentena. Aham. Você Porque eu foi morava para num outra? apartamento com a minha filha. Definitivamente, já não era a minha primeira escolha um apartamento. Várias condições da vida nos levaram para lá. Há 2 anos eu estava num apartamento, mas aí, dentro de casa, criança na tela, aí não. Apartamento, fiquei desesperada com aquilo. Vim para uma casa com quintal, com um cachorrinho, com espaço para ela respirar e brincar, né? Porque eu acho que a mesma metáfora em relação à casa física externa tem em relação à nossa casa interna, né? Que é quando você para, ou quando você fica mais tempo, fica muito claro o que é bom e o que é ruim. Acho que uma das grandes oportunidades dessa quarentena é a gente ter mais clareza quais relações que precisam ser cuidadas, que não estão bem, quais relações que são descansos para a gente, que é uma bênção quando a gente tem essas relações na vida, né? Onde a gente descansa, onde a gente se nutre. É como se as coisas ficassem mais claras, assim, mais na nossa cara, né? E isso move as pessoas para as mudanças que são necessárias, né? E acho que essa mudança também é física. Muita gente está se deslocando, indo para outros lugares, né? Você está ouvindo algum ruído quando eu estou falando? Porque eu estou ouvindo um Não, ruído. Não, tá tudo nem bem o som para você? perfeito, Ah, perfeito. então tá bom. É porque eu tô ouvindo aqui, eu falei, gente, eu tô com um retorno aqui meio estranho, mas será que se ela não está ouvindo, tá tudo bem. Mas eu acho interessante esse movimento externo. Eu também tenho uma casa fora, eu fiquei muito mais lá e eu conheço muitas pessoas que saíram da cidade e foram para outros lugares, né? Aliás, é uma coisa que está se acontecendo até no mercado imobiliário, né? As pessoas estão Isso. querendo buscar uma vida mais perto da natureza, porém mais longe, onde está todo mundo online. E é bom saber que as terapias também podem ser online, né? Sim, sem dúvida. Eu Eu acho estou, que isso é muito inclusive, Márcia, importante. eu estou, inclusive, nesse momento, criando um projeto de clínica social, que eu não sei se vou chamar clínica, mas de atendimento social, que é chamando minhas alunas que são psicólogas e querem fazer trabalho voluntário, eu vou dar supervisão para elas gratuitamente, para elas atenderem por um valor muito simbólico, tipo R$ 10, R$ 20, um contingente enorme de mulheres que estão pedindo ajuda, né, de forma online. E eu tenho uma das coisas que eu comecei a fazer também na quarentena, que eu tenho muitas alunas, né? Ensinar as minhas alunas a trabalhar online, porque eu estou feliz com o salto digital que o Brasil está dando através da Uhum. quarentena. O mundo está dando, mas estou falando do Brasil, porque a Aliás, nossa o realidade mundo. ainda era muito, Uhum. né, muito na manivela ainda.
E eu trabalho com mulheres 40 mais, a maioria das mulheres, né? Tem mais de 40 anos. Então, são mulheres que não vêm de uma geração que não tem intimidade com a tecnologia, com o universo online, né? Então, é uma quebra de paradigma para elas. E eu sinto que eu fico muito feliz de poder ser um instrumento, primeiro para elas me verem trabalhando o tempo inteiro online, eu hoje de uma maneira muito confortável, mas eu falo para elas, não foi assim sempre, né? A Não. primeira vez que subiu um vídeo meu, eu tive taquicardia, tive insônia à noite. Fiquei, ai meu Deus! Né? Essa coisa que mulher tem de não poder errar, de sempre ficar muito preocupado com o que os outros vão falar, vão avaliar. Então, a quarentena está dando todas essas possibilidades, esses movimentos também no nosso campo profissional, né? E está criando uma confiança. Porque Isso. tudo que era online, às vezes as pessoas não estou tão confiando, não está perto de mim, não está presencialmente. Eu acho que se criou uma confiança no instrumento, vamos dizer assim, na Muito bom. mecânica do que a gente faz. Né? A pessoa está próxima, não está presencial, mas está ali, é verdade. Eu acho que houve uma mudança realmente de paradigma nessas relações, né? Muito bom, né? Muito, muito bom. Ana Patrícia, você também é mentora de mulheres, né? E dentro desse seu foco de constelação, como é que você faz essa questão da mentoria? Todo o meu trabalho, Márcia, é assim, ó. Eu comecei com círculos de mulheres terapêuticos. Como psicóloga clínica, eu atendia muitas mulheres, a maioria, né? Se você pensar no consultório há 20 anos atrás, só tinha mulher, né? Aos poucos, os homens foram chegando timidamente, né? Então, eu sempre atendi muitas mulheres e comecei fazendo grupos terapêuticos para mulheres que foram se transformando em círculos de mulheres. Os círculos cresceram e isso começou em 2003, os círculos. Em 2016, havia muitas profissionais que me procuravam. E aí, Ana, por que você não faz alguma coisa para profissionais e tal? E assim nasceu a mentoria, né? Eu falei, bom, o círculo é um lugar para vocês se cuidarem. Para eu ensinar vocês a fazerem o que eu faço, é uma outra história, é um outro espaço. E assim nasceu a mentoria, chama Mentor em Conexão entre Mulheres. E a gente começou a primeira turma, né, em 2016. E de lá para cá, eu fui aplicando os princípios sistêmicos das constelações ao né, olhando para essa ideia de que a nossa identidade feminina é uma identidade coletiva, que a gente olha para nossa mãe, para nossa avó, para nossa tia, né, para ver como é que elas lidam, né, com o ser mulher, com o corpo, com a beleza, com os amores, com o dinheiro, com tudo na vida. Eu percebi ao longo desses anos que a questão central para a maioria das mulheres é a relação com a mãe e com as Com mulheres a da mãe, né? família. Muito com a mãe, sabe? E que curar essa relação com a mãe, fazer uma reconciliação com a linhagem feminina, é o que devolve a força para as mulheres. Então eu comecei a fazer esse trabalho, aplicar o trabalho das constelações à linhagem feminina, ao trabalho das mulheres, e aí também a postura profissional delas. Aí o trabalho cresceu. Mas basicamente eu dou mentoria para mulheres profissionais de todas as áreas. Tem psicóloga, coach, médica, advogada, fotógrafa, empresárias, mulheres da área de beleza, saúde, estética, jornalista, tem gente de todas as áreas. Mulheres que ou só trabalham com mulheres ou tem muitas mulheres no trabalho delas. E eu ensino esse trabalho sistêmico, né, aplicado ao trabalho com mulheres. Olha, eu acho muito bom. Eu acho que a gente tem que ter todas essas ferramentas que você está falando aí, que a vida cada vez mais ela está muito complexa, vamos dizer assim, né? O papel da mulher é múltiplo. A gente está sempre tendo que estar presente em muitas situações, né? E eu acho que podendo ter um acompanhamento, né? Porque a gente pode ler muita coisa, mas a troca de informação com a terapeuta é uma coisa muito poderosa, né? É E a muito troca entre elas transformadora. também, né? Entre as E a mulheres, né? troca, e a troca Também é entre as muito mulheres. rico, né? Você sempre foi assim, de fazer uma troca muito grande entre as mulheres? Você cresceu no meio de mulheres ou de homens? Agora fiquei curiosa, Ana Patrícia. Eu cresci numa família de mulheres, mas uma família pequena. Minha mãe, minha irmã mais velha e eu, né? Então não era uma família de muitas mulheres. A família estendida, aí tinha homens e mulheres. Minha mãe tinha um monte de irmãos, mas meu pai tinha 3 tias que foram muito importantes também na minha vida.
Mas a minha mãe era uma mulher assim, inclinada para o coletivo, sabe? Onde ela passava, ela trabalhava com grupos. Então eu comecei, antes de trabalhar mais especificamente com mulheres, eu já fazia grupos, eu já dava workshops, eu já trabalhava, mesmo como terapeuta, eu trabalhava em grupos. E depois, naturalmente, não é bem naturalmente, não. Com 30 anos eu tive uma crise existencial, sabe? E aí eu fui fazer mestrado na PUC de São Paulo e fui estudar o feminino. Aí eu comecei a mergulhar. Minha mãe morreu depois de um câncer de 8 anos, então foi uma Nossa. luta, foi um momento de muita dor. E eu estava elaborando, sabe, a minha relação com a minha mãe, a morte da minha mãe. Isso já se passaram 17 anos, eu tenho 47 hoje. E aí eu estava nesse momento de crise existencial, elaborando minha relação com a minha mãe, estudando sobre o feminino na minha dissertação de mestrado na PUC. E aí eu comecei a mergulhar mais nessa coisa das mulheres. E de lá para cá, esse caminho vem sendo construído. E eu nunca imaginei, honestamente, que eu ia chegar onde eu cheguei, que eu ia ser mentora de mulheres. Eu nunca imaginei isso, né? A gente não Nunca sabe, a imaginei. gente vai dando um passo atrás do outro e a vida vai levando a gente, né? É impressionante como é definitivo essa relação mãe e filha, né? Isso, muito, muito Como é forte. importante isso, né, Ana Patrícia? Como isso interfere para bem e para mal. Isso. Eu fiz um post, sei lá, uns tempos atrás, falando sobre a relação entre mãe e filha, falando sobre curar essa relação. Daí uma mulher escreveu: curar? Imagina, minha mãe era uma santa, não sei o quê, não sei o quê. Daí eu disse para ela embaixo, né? Que bom que algumas mulheres têm uma relação de profunda identidade e amor com a mãe. Todas as outras têm uma relação de profundo amor, mas também com bastante conflito. E algumas tiveram relações muito dolorosas. E todas nós precisamos lidar com isso, né? Lidar com esse feminino. Porque a mãe, pensa para uma menina, pensa bem, Márcia, uma menina, quando ela olha para a mãe é um universo. É tudo, né? Aquela mãe, É um né? mistério aquela mãe, né? Eu É. não sei se você está assistindo aquela série This Is Us. Você já assistiu? Já vi, adorei. Coisa Maravilha. maravilhosa. Muito A boa, relação, This Is Us. né, da filha com a mãe, aquela relação está muito bem plantada e espelhada ali, né? Então, nem para todo mundo foi fácil. E isso é central na nossa identidade. Minha filha falou para mim esses dias, foi tão lindo, eu fiquei tão grata. Não sei o que eu falei, a mulher falou tal coisa, foi algum comentário assim de alguma coisa da internet. Ela falou: claro, mamãe, você é super amorosa, todo mundo te adora. Ai, que E eu bonitinho, pensei, que lindo. muito fofo, muito lindo, muito, né? Muito coração. Mas Muito eu coração. pensei, isso também vai passar. Porque ela vai me enxergar com luz e sombra, né? E Aliás, aquela luz e sombra, todas nós temos, né? A gente tem que todas, entender que todas, ninguém é né? perfeito, essa perfeição não existe. Não adianta olhar para a mãe com perfeição, porque a mãe não é Isso. perfeita, né? Nunca Você, foi, nunca será. não- E isso humaniza, né? Quando a gente olha para a mãe. Então, minha filha vai crescer e ela ainda tem 8 anos, né? Ainda tá nesse idílio ídola, amoroso. você é a ídola A dela, ídola dela, né? não Mas é? ela também vai enxergar. Ela também me critica de vez em quando, mas ainda é pouco. Hoje ainda é uma coisa muito. Mas quando entra na adolescência, a gente começa num processo de precisar se diferenciar da mãe. A gente entra num processo de muita crítica, de muito julgamento com a mãe. E isso fere a relação das duas, né? E algumas questões, às vezes tem questões sistêmicas ali na família, né? Às vezes tem a mãe e a filha disputando com o amor do pai, às vezes a menina tá lá no meio do casal, a menina resolve ser mãe da mãe, tem umas complicaçõezinhas que acontecem aí no meio do caminho, né? É E às vezes a gente verdade. carrega isso, as pessoas carregam isso por uma vida inteira, sabe, Márcia? Então, para as mulheres, eu digo para você que está me ouvindo, que é mulher, se reconciliar com a sua mãe, talvez seja o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, porque isso traz muita paz para o coração das mulheres. E isso traz muita força e permite que você se coloque como mãe, especialmente se você tiver uma filha, mas também para os filhos, de uma outra maneira, de um outro lugar, muito mais leve, sabe? Eu acho que você está falando aí, por exemplo, eu tenho uma mãe de 90 anos. Ai, que lindo. 90 anos, uma fofa. Amanhã vai fazer um exame complicado, né? E eu fico pensando assim, ela é extremamente amorosa, é uma pessoa que sempre viveu pelo coração, mas também não é perfeita, como eu também não sou perfeita. Claro, claro. Não, mas eu acho que esse reconhecimento das qualidades dos Isso. seus pais,
né? De quem está aqui e está idoso, nesse momento exclusivo de muita dificuldade para quem é idoso, né, Ana Patrícia? De Porque é ameaça, né? difícil fazer um exame, é difícil sair, é tudo complicado. Eu acho muito importante você estar passando esse recado, né? Porque a gente sabe que tem muitos idosos que ficam abandonados, que não têm atenção, que não recebem o carinho ou então o respeito que deveria receber, e isso é muito triste. Mas é importantíssimo você falar essa questão de você se reconciliar com sua mãe. Eu até quero dizer que teve um filme que eu indiquei há pouco tempo, chama-se 18 Presentes, que é um filme italiano super bonito, Vou que é uma assistir. mãe que teve câncer, não viu a filha nascer, não acompanhou o nascimento, o crescimento da filha, porque quando a filha nasceu, ela morreu, e ela deixa 18 presentes para essa filha, cada um até ela fazer 18 anos. E a filha tem uma relação complicadíssima, porque não teve essa mãe. Então, é muito bacana o filme, Vou mostra uma assistir. reconciliação, porque tem uma coisa meio assim, surrealista, mas tem uma possibilidade de reconciliação e de entendimento. É um belo filme, para você que faz constelação, eu acho que você vai gostar. Tá? Eu vou assistir, vou indicar lá para as mulheres. Eu tenho a Jornada da Alma Feminina, né? E a gente tem um portal que chama Curar o Feminino. E nesse portal a gente indica filmes, eu gravo podcasts, meditações, outros conteúdos diferentes que contribuem, né, para essa reflexão aí. Eu vou indicar, vou assistir primeiro. E eu Assiste gosto de primeiro. assistir e também gosto de comentar com elas, de oferecer um olhar, sabe, para o filme. Eu acho tudo que diz respeito ao feminino de uma forma mais delicada, mais profunda, mais interna, está muito a serviço, né, das mulheres se olharem e elaborarem suas questões, né? Muito importante. Olha, já temos que acabar, que daqui a pouco o nosso vai, puf, some de repente. E eu fico controlando aqui com o relógio hoje em dia, porque eu não gosto que a gente não tenha oportunidade de se despedir. Eu quero te agradecer, adorei a nossa live. Eu achei também. que foi muito boa para todas nós, mulheres, mães, esposas, avós. Eu já sou avó, então, Você já é para avó, tudo, Márcia? já sou avó, tenho 2 Ai, que lindo. netinhos. Que lindo. Então, é uma coisa. Mas, enfim, eu acho Imagina. maravilhoso. 2 meninos, hein? A família que só tem mulher, tem 2 Pois meninos. é. Que legal. Na Muito outra legal. geração. Que É. legal. Mas, enfim, quero te agradecer muito, foi Eu também maravilhoso. E agradeço. parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada, Parabéns, Ana querida. Patrícia. Obrigada por esse Tá? espaço, por essa conversa inteligente, essa conversa leve e ao mesmo tempo que pode levar tantas informações novas para tantas pessoas, né? Muito obrigada, viu, Márcia? Um Olha, beijo, um muito beijo sucesso grande. para o seu trabalho, mais sucesso para o seu trabalho, viu, minha Muito querida? obrigada. Para você também, um beijo grande, tá? Você Obrigada também. mesmo. Tchau, tchau, Gente, tchau, querida. tchau, tchau.